Hoje eu recebi essa lembrança no Facebook, eu tô aqui rindo sozinha, porque hoje a gente ri. Mas na época, gente, vocês não imaginam a saga que foi. No fim das contas, foi justamente essa saga que me ajudou a não desistir durante o mestrado. Em julho de 2016, eu estava concluindo a graduação e eu resolvi que eu ia fazer o mestrado. E eu queria muito, muito, muito fazer o mestrado na UFMG. Uai, pra quê, gente? Passou em primeiro lugar na UFES, vai querer passar também na UFMG pra quê? Bom, pra quem não sabe, eu desisti do meu primeiro curso de graduação, da minha primeira escolha, na UFMG. E eu queria muito voltar e finalmente ter o meu diploma da UFMG. Mas, para garantir, eu ia tentar em outros lugares, né? Eu tentei na UFES e na UFJF, além da UFMG. E aí eu me inscrevi, só que foi o mesmo ano que eu tinha ganhado a viagem com tudo pago pelo programa Google Partners para poder participar do evento nos Estados Unidos. E eu tinha que resolver essa viagem antes de saber as datas do processo seletivo. E aí acabou que o dia que eu ia chegar no Brasil depois da viagem acabou sendo um dia antes de uma das etapas do UFMG. Então, olha que sorte, eu tive que programar tudo antes e acabou acontecendo de ser tudo programado para eu chegar um dia antes e ia dar tempo de eu fazer uma das etapas da prova, né, que seria a prova escrita da UFMG. Ufa, então, alívio. E aí, vocês não sabem, eu fui pra viagem, foi incrível e tal, né? Quem vê as fotos, maravilhoso. Na hora de voltar, quando a gente foi pegar o voo, tava tudo programado, tudo confirmado, a gente não tinha recebido nada, nenhuma notificação. A gente chegou no horário para fazer check-in, despachar as malas, tudo certinho. Na hora que a gente chega lá para fazer isso, simplesmente a pessoa que nos atendeu nos comunica que não ia ter como, que a gente não ia conseguir pegar aquele voo. E aquele voo a gente precisava pegar para pegar a nossa conexão em Los Angeles, para ir para São Paulo e depois pegar outra conexão para Belo Horizonte, e aí sim eu ia chegar um dia antes. Só que ela disse que não ia ter como a gente pegar esse voo. Na hora, abriu um buraco no chão assim, eu entrei em desespero. Ela não explicou o motivo, ela simplesmente disse que não ia ter como a gente pegar, que ia ter que fazer uma troca de passagem, que a gente ia ter que ficar lá, dormir mais uma noite, a gente ia só pegar no dia seguinte, não ia ter como a gente ir. E resultado, eu ia perder todas as conexões e eu não ia conseguir chegar um dia antes, eu não ia conseguir, provavelmente eu iria perder a minha prova nessa nova programação. Eu fiquei desesperada, eu pedi pelo amor de Deus. Ela já tinha tirado ali as etiquetas da nossa mala para trocar para outra passagem, né, que seria no dia seguinte. E aí eu chorando, procurando lá passagem em cima da hora para ver se eu conseguia pegar um voo naquele dia ainda para o Brasil com outra companhia aérea, aquela confusão, $5.000 uma passagem que não sei o que, eu desesperada. Aí simplesmente, depois de eu ter pedido pelo amor de Deus, ela ter dito que não ia ter como, ela vira pra gente e fala assim: ó, consultei aqui e eu acho que vai dar pra vocês irem sim. Pega lá, e pediu a pessoa para pegar a mala de volta, para trocar as etiquetas de novo e tal, aquela confusão. E nisso faltava só 30 minutos para concluir, né, para encerrar. Porque depois dessa confusão toda a gente já estava em cima da hora. Aí ela falou: vai dar para vocês irem, gente. O alívio que eu senti naquele momento, vocês não têm noção. Porque eu queria muito, muito, muito o FMG, né? Mas se eu não conseguisse pegar aquele avião, eu iria perder o dia da prova, eu não ia conseguir, ia ser desclassificada, porque eu já tinha passado na primeira etapa. E aí foi um alívio tão grande, gente. E aí a gente teve que sair correndo. Ela conseguiu trocar, mandou as nossas malas e tava correndo o risco da mala até ir pro lugar errado. Eu não tava nem aí, eu só queria sentar naquele avião. E o avião tava super lotado. Não tinha nem lugar para colocar as malas em cima. Eu acredito que isso que gerou essa confusão toda, né? E aí a gente chegou correndo, corremos o aeroporto todo de São Francisco para chegar no embarque. Chegamos, sentamos lá. E aí eu respirei tão aliviada, mas tão aliviada. E a gente conseguiu pegar, conseguimos chegar em Los Angeles a tempo, em cima da hora, não conseguimos nem comprar comida nem nada, já fomos para a conexão.
e chegamos em São Paulo. Quando eu cheguei no Brasil, gente, foi uma sensação tão boa, aquela sensação de, nossa, eu vou conseguir fazer a minha prova. E eu ainda ia pegar a conexão para Belo Horizonte, então ia chegar em BH para fazer a prova no dia seguinte, ia dar tudo certo. Tudo bem. Passado esse primeiro aperto, fiz a prova, passei na etapa do UFMG e eu também estava passando nas etapas das outras universidades. E aí chegou a famosa etapa de entrevista. Nessa etapa de entrevista, você tem que ir presencialmente, né? E falar um pouco, responder perguntas, falar sobre o seu projeto, enfim. Aí, vocês não sabem, outro aperto que eu passei. Eles marcaram, correndo o risco de marcar as entrevistas para o mesmo dia. Mas eles não marcaram no mesmo dia, eles marcaram em dias consecutivos. Quase consecutivos, né? Porque ia ser UFES lá no Espírito Santo na segunda, o FMG em BH na terça e o FJF lá em Juiz de Fora na quinta. Então tinha só o intervalo de um dia ali entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. E eu fui na minha saga. Peguei uma malinha de mão e uma mochila, porque eu não ia ter nem tempo de dormir direito, né? De ficar ali e passear, enfim. Peguei a minha malinha, fui de ônibus durante a noite para o Espírito Santo. Cheguei lá de dia, me arrumei na rodoviária, já estava pronta, fui para a UFES, fiz a minha entrevista, reservei ali um hotel só para eu dormir, tirar um cochilo ali na parte da tarde, para descansar um pouco. Peguei o meu ônibus lá no Espírito Santo, né, em Vitória, para Belo Horizonte. Viajei para Belo Horizonte, cheguei lá, consegui chegar antes do horário, a minha entrevista era de tarde, eu cheguei de manhã, ótimo. Consegui fazer a minha entrevista na UFMG e logo em seguida, um pouco mais tarde, eu já fui para Juiz de Fora, que eu iria dormir, né, uma noite em Juiz de Fora, para conseguir fazer a minha entrevista lá na UFJF e depois, logo em seguida, já voltar para minha casa em Timóteo. Então foi uma semana assim muito corrida. Depois de já ter passado esse sufoco, quase perdi novamente, corri o risco de perder novamente a etapa e eu consegui passar na UFMG. Então, quando eu recebi essa resposta, eu já tinha recebido o retorno da UFES, eu tinha sido aprovada na UFES, mas eu queria muito, muito, muito a UFMG. Para vocês terem ideia, um detalhe que eu esqueci de contar é que eu fiz promessa. Eu fui para os Estados Unidos sem comer chocolate. Eu fiquei muito tempo nessa promessa para eu conseguir passar na UFMG. Quando eu recebi esse retorno, gente, foi justamente nesse dia que a gente estava esperando a resposta do UFMG para eu enviar lá para o meu professor, né, para os meus professores do Unileste, para eles soltarem esse resultado. E eu passei. E eu tinha algumas caixinhas de chocolate que eu tinha trazido dos Estados Unidos para eu poder experimentar, né? Porque eu fiquei a viagem inteira sem comer chocolate. Imagina, eu estava sem comer chocolate correndo risco por causa da companhia aérea de perder a minha prova. Olha que absurdo. Gente, foi um aperto tão grande, mas eu consegui. Ai, e no fim das contas, foi justamente essa saga que me ajudou a não desistir durante o mestrado. Porque até esse momento foi muito maravilhoso, né? Lindo, passei. Agora, durante o mestrado, vocês não imaginam o sufoco. Pensei em desistir muitas vezes, mas aí eu lembrava, gente, eu queria tanto. Passei tanto sufoco para conseguir. Olha a saga que eu tive que enfrentar. Quase não deu certo, mas deu. Então é para eu estar aqui, é para eu concluir. Eu tenho que concluir. E isso me ajudou a chegar até o final.